Um sentimento perigoso, mas que muitas pessoas sentem sem saber que isso pode trazer graves consequências. O psiquiatra Isaac Efraim explica sobre essa vontade de ser a outra pessoa, ou até mesmo se sentir inferior a alguém. O sentimento de medo é o sentimento mais importante e a gente estabelece o objetivo de querer ser o melhor, de querer chamar mais a atenção, de querer ser mais admirado, mais rico, mais forte, mais bonito, como maneiras de ter tamanho poder sobre o mundo que aí nada vai nos atingir. O famoso sentimento de superioridade. E ok, também de uma maneira inconsciente, a gente fica se organizando para buscar ser o melhor. É por isso que quando a gente entra em competições, o grau de ansiedade é tão alto, não é? Porque você fica, mas eu preciso provar, eu preciso mostrar, eu tenho que chegar lá, porque sendo o melhor lá no nosso inconsciente, a gente está protegido. Segundo um estudo feito pelo Instituto Nacional de Ciência Radiológica em Tóquio, quando uma pessoa sente inveja, que a faz desejar os bens materiais, o status ou alguma qualidade, como a beleza de outra pessoa, a área ativada é a mesma responsável por processar as sensações de dor física ou emocional. Ou seja, a inveja é dolorosa e corrói a alma. Surge um dos sentimentos mais tóxicos que o ser humano tem. Porque se eu estou fixado em ser melhor para me defender e de repente eu descubro que eu não sou o melhor, e aí vem o sentimento, eu passo a invejar a pessoa que tem o atributo melhor do que eu naquela situação. E o sentimento de inveja é um sentimento destrutivo. Por mais que você não se dê conta, por mais que você não vá fazer de verdade nenhum mal para a pessoa, e óbvio que não vai, mas o fato de ela estar ocupando o lugar que você lá no fundo desejava ocupar e não se conforma de não ocupar, gera em você o sentimento destrutivo de estar no lugar dela. O sentimento destrutivo de que ela não existisse. Tudo bem, você não tem culpa, é inconsciente, mas é assim que acontece. Você passa a se sentir um ser inferior. Olha que engraçado. O desejo de ser superior te leva a se sentir inferior. E aí você vai para a vida carregando esse sentimento de inferioridade, também de uma forma inconsciente. Aí na tua loucura e na tua cabeça, todo mundo que te olha fala, aquele inferior, aquele coitado. E ainda mais você fica com o sentimento de que as pessoas estão te desprezando. O mundo pode estar rodeado de energias negativas. A inveja existe em todos os lugares, seja no trabalho, no seu curso, entre seus amigos e até familiares. Eu acredito que a inveja existe, sim, o ser humano ele nega, mas a inveja existe, tanto de pessoas para minha pessoa, quanto da minha pessoa para outra pessoa. Eu sou um ser humano como todos e errante também. Tento não ter, mas ela existe. Questão de inveja, comigo, assim, atrapalha um pouco, né? No sentido que quando alguém sente inveja de você, eu acho que acaba até atraindo uma energia ruim, né? Então, acredito sim que atrapalha. E já sentiram de mim, por isso que é experiência própria. O que foi? Você pode contar pra gente? O que você percebeu? O que você viveu com isso? A inveja mais assim do quesito do que a gente tem, às vezes, da família. Então, às vezes a pessoa olha e fala, nossa, até queria uma família como essa. Então, é mais nesse sentido. As pessoas, elas sentem inveja normalmente de algo que elas não têm naquele momento. Até que ponto a inveja pode destruir uma pessoa? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Até que ponto? Você sabia que a inveja é o sentimento mais antigo já registrado na história da humanidade? Por inveja, Caim matou seu irmão Abel. E a inveja tem separado verdadeiros amigos,
A inveja tem levado pessoas a loucuras, a inveja tem destruído famílias, casamentos, a inveja tem feito negócios falirem. Ora, como pode um sentimento que começa dentro do coração do homem, do ser humano, ser tão autodestrutivo? Porque a inveja é uma via de mão dupla. Ela atinge tanto a pessoa invejada quanto a pessoa que inveja. Essa é a realidade. E se você se identificou com essa matéria e diz assim, olha, eu tenho sido vítima de obra de inveja. Aliás, perdi meu emprego, casamento acabou, estou passando por um problema no meu local de trabalho, estou sendo perseguido. Você que percebe que o mal tem agido na sua vida e a fonte deste mal é a inveja. Você pode entrar em contato conosco agora através do 11 3573 3500 pelo WhatsApp. Mande a sua mensagem, conte-nos a sua história. Nós vamos orientar você como que você pode, por meio da fé, vencer esse problema. Hoje é sexta-feira e é dia de libertação na Igreja Universal do Reino de Deus. Estamos começando hoje as 12 sextas-feiras do Sal da Purificação. Este propósito que está começando hoje em todas as igrejas universal do Reino de Deus tem por intuito trazer a purificação espiritual para a sua vida. Purificação com o sal consagrado. O que você vai fazer? Você vai trazer um pouquinho de sal no saquinho. Este sal será consagrado diante de Deus e nós vamos ensinar você como fazer uso deste sal. Elemento bíblico que vai ajudar você a despertar a sua fé e, em o nome do Senhor Jesus, abrir portas, resolver problemas, expelir do seu meio energias negativas. Acompanhe agora a história do Sid Clay e a Flávia e a gente já volta. Então, eu cheguei aqui na igreja depressivo, né? Eu tinha problema com vício, com álcool, e aí me acarretou uma depressão profunda, uma vontade de morrer, e não tinha força para trabalhar, adquiri uma dívida impagável, mas tudo começou com o vício do álcool, né? Pornografia também, mas o vício do álcool é que me levou para o fundo do poço. Foi assim que eu cheguei na igreja. Qual foi o pior momento desse tempo de depressão e alcoolismo? Eu estava com uma dívida muito grande no comércio que eu tinha e fui jurado de morte, né? Tinha uma semana... Estava devendo quanto? Foi 20 anos atrás, né? Hoje seria o que, mais ou menos? Hoje seriam uns 300 mil. É? Sim, senhor. Te juraram de morte? Uma semana para pagar uma dívida assim que não tinha Meu como. Deus. Tudo, água cortada, luz cortada, tudo era Chegou aqui nessas condições. Bem assim mesmo, bicho. E aí? Então, aí participei da corrente de libertação, né? Foi os dois primeiros meses que eu realmente peguei firme, foram os mais difíceis. Muito pensamento de desistir. E apesar desse problema com o vício, tinha problema também que estava me tirando a paz, que era o econômico, né? Essas dívidas. Mas vozes me diziam, isso não vai adiantar. E eu não cheguei a manifestar sim. Mas eu fiquei 2 meses passando mal na reunião. Na hora da oração. Sim, forte. Aquele aperto no peito, aquela vontade de sair. E sempre aquela voz, tu não estás liberto, não estás liberto. Quando foi que a libertação aconteceu? Então, depois de 2 meses, eu comecei a priorizar o Espírito Santo. Foi aí que eu entendi, né? Que só havia realmente uma libertação quando eu recebesse o Espírito Santo. Aí, apesar de ter outros problemas, como dívida, como tudo, eu foquei em receber o Espírito Santo. Entregou a vida para Jesus? Larguei. Se batizou nas águas? Sim. Eu jogava futebol amador naquela época. Era o meu hobby, mas também eu ganhava para jogar. Mas só que o ambiente não era bom. E aquilo ali eu gostava demais, né? Eu larguei a mão daquilo ali porque o pessoal lá bebia, era noitada. O ambiente não era propício. Prostituição, trazia garotas de programa para lá. Então, eu quero o Espírito Santo, então eu vou largar a mão disso aí. E recebeu o Espírito Santo. Depois de 1 mês, né? 2 meses para me libertar, com 3 meses na igreja, eu já era selado com o Espírito Santo. E de lá para cá? A vida é outra, né? Primeiro foi meu interior, né? Aquele vazio que eu buscava nas bebidas, nas drogas, nas noites, nas baladas. Às vezes eu sei assim, não vou tomar uma cervejinha só com meus amigos. Quando eu dava conta, era 6 da manhã. Meu Deus, passava a noite bebendo.
Eu tinha um carro naquela época, era a única coisa que eu tinha, um carro velho. Eu morava mais no alto, assim. Eu chegava de manhã, o meu braço era só ralado, que é um muro de salpico, assim, eu ia me arrastando até em cima. Quando é que você entrou na vida dele? Ou ele entrou na sua vida? Vocês já se conheceram na fé? Sim, senhor bispo. Em 2009 eu vim para a igreja, né? A minha irmã me trouxe. Eu também tinha o vício do cigarro, né? Era uma pessoa muito irritada, muito nervosa. Por isso eu tenho uma noção, eu agredi uma senhora de 60 anos. Que isso? Eu não levava desaforo para casa. Meu Deus. Não levava. Eu bati num homem mais velho do que eu, para ter uma noção. Os idosos tinham que correr da senhora, hein? Tinha. Em 2009 eu vim para a igreja, em 2010, dia 10 de janeiro de 2010, eu me batizei. Tomei uma decisão na minha vida, que a minha irmã me ensinava, né? Então, em 2010, eu decidi me batizar, me entreguei 100%, abri mão de tudo. A palavra que entrou foi, eu tomei uma decisão, a partir de hoje, se Deus tem que ser o primeiro na minha vida, eu abro mão de tudo. E ali eu comecei na fé, fé em fé, me libertei, graças a Deus. Dia 23 de julho de 2010, que eu me lancei mesmo, recebi o Espírito Santo, 2h30 da manhã, no cantinho daquela caixa de som, eu me lembro a roupa que eu estava. Numa vigília? Numa vigília. Eu estava com um tênis preto, uma calça jeans, uma blusa preta. Eu me lembro cada detalhe. E ainda a música cantou assim, ó, a música do Espírito Santo, toca em minha vida. Eu falei, Senhor, eu não quero que o Senhor toque, eu quero que o Senhor entre dentro de mim. E foi naquele dia, marcou a minha vida, bispo. E depois, na terapia, lutando, tal, eu já estava cansada também de estar sozinha, né? Eu tinha uma filha, e eu via ele de longe, eu só observava ele. E o pastor sempre falava, se você já tem um não, corre atrás do sim. Você não tem nada a perder. Como é que está a vida de vocês? Casados há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Como é que está a vida hoje? Então, bispo, a gente é junto para tudo, né? Nas finanças, em tudo. Então, a gente é parceiro para tudo. E ela me trouxe uma coisa que eu não... É uma paz, uma certeza. Eu tenho uma confiança nela, é o próprio Espírito Santo, né? E aquela dívida, pagou? Graças a Deus, bispo. Quer dizer, depois de ter recebido, primeiro Deus libertou os dois, lavou, libertou, batizou com o Espírito Santo, os uniu, abençoou o casamento de vocês, e depois disso, o que Deus vem acrescentando na vida de vocês? Ele vem acrescentando a cada ano, né, bispo? Porque eu era uma pessoa assim que eu já tinha 30 anos quando eu comecei a frequentar. Eu só tinha dívidas, né? O que vocês têm hoje por causa do tempo? A gente tem 4 apartamentos alugados, né? A gente tem um sítio já construído com casa. E a gente tem 4 carros. A gente tem uma empresa, ela trabalha comigo no ramo de banheira, de hidromassagem. Então, assim, Deus, nesses últimos 10 anos que a gente casou, então eu senti um pulo na minha vida. A gente passa por luta, como todo mundo passa, né, bispo? Vem os apertos, mas a gente se une e a gente vence. E o mais importante é o Espírito Santo, né? Porque a gente só consegue realmente uma libertação total quando a gente recebe o Espírito Santo. É selado, acabou, fecha as portas, o mal não consegue entrar muito a mais. Deus abençoe vocês, tá? Fiquem firmes até Jesus voltar. Muito além do que acontece neste mundo físico, existe uma intensa atividade no mundo espiritual que não vemos, mas que tem total influência na vida de uma pessoa. E se no campo espiritual as coisas não estiverem bem, não adianta lutar na força do braço. No campo material, nada irá bem. Se você deseja uma libertação de toda e qualquer influência maligna, prepare um pouco de sal e traga para ser consagrado, para que através da fé haja uma purificação completa em sua vida. A partir desta sexta-feira, às 12 sextas-feiras da purificação espiritual com o sal consagrado, em todos os templos da Igreja Universal. Você viu o que aconteceu na vida do Sid Clay e da Flávia? Como eles chegaram à Igreja Universal, quão carregados eles estavam. Ele com problema com álcool, depressão, com dívida, ameaçado de morte, vida sentimental destruída. Ela era uma mulher cheia de ira, cheia de raiva, brigava com todo mundo. Tudo isso acabou.
toda essa carga, toda essa energia negativa que estava sobre a vida deste casal foi arrancada. E hoje eles têm uma vida de qualidade. Você vê que mudou tudo. Primeiro houve a libertação espiritual, houve a purificação espiritual. E a partir daí, passo a passo, eles foram conquistando a vida que hoje tem. E é o que está acontecendo na Igreja Universal do Reino de Deus. Por isso que hoje, sexta-feira, primeira das 12 sextas-feiras da purificação com o sal consagrado. E você pode estar aqui conosco. Olha só o que diz o texto sagrado, por favor. Então, saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, sararei a estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Segundo Reis, capítulo 2, versículos 21 e 22. As águas de Jericó eram amargas. E o que fez o profeta? Encheu um prato com sal e derramou aquele sal na fonte das águas. E as águas ficaram purificadas. E é o que vai acontecer. Por isso que hoje nós estamos pedindo para você trazer um pouquinho de sal. Este sal vai ser consagrado a Deus. Será o sal da purificação. Nós vamos ensinar você como fazer uso deste sal para que haja essa purificação espiritual na saúde, na vida financeira, no casamento, nos relacionamentos, na vida espiritual, na família, na área que você precisa. Aqui na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite. E às 7 da noite você vai passar pelo corredor de fogo e poder, realizado pelos 70 iluminados. 70 mulheres e homens de Deus que receberam a luz do Senhor Jesus, o Espírito de Deus. E você vai passar por esse corredor de fogo e poder. Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, com estacionamento, creche e entrada, tudo gratuito para você, você não paga absolutamente nada. Isso vai acontecer em todos os templos da Universal. Basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Aí na sua cidade há uma Igreja Universal ou há uma Universal pertinho de você. Para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, com o Bispo Adilson Silva, região central de São Paulo. Hoje, então, damos início a este propósito de 12 sextas-feiras de purificação com o sal consagrado. Venha, participe, seja você católico, evangélico, espírita, espiritualista, judeu, muçulmano. Se você percebe que há uma energia ruim ao seu redor, uma energia negativa ao seu redor, as coisas não estão indo bem para você, sua vida financeira não vai bem, sua saúde não vai bem, seu casamento não vai bem, relacionamentos não dão certo, de repente as coisas começaram a andar para trás na sua vida, hoje é o dia de você trazer então o seu pouquinho de sal para ser consagrado. E nós vamos determinar que haja a purificação com o sal consagrado em todos os templos da Universal. E neste domingo nós estaremos realizando um dia muito especial. Você sabe que Deus quer você em sua casa. Ele chama você à casa dele, porque a casa dele é casa de oração para todos os povos. A casa dele é o lugar onde você poderá encontrar paz, onde você vai poder encontrar salvação, onde você vai poder encontrar alegria, onde você vai poder encontrar tudo aquilo que você tem procurado em coisas e em pessoas. Vamos a essa matéria e a gente já volta. As pessoas vivem com medo. Medo da violência, medo de uma crise econômica, medo do futuro dos filhos, medo de ficarem doentes e morrerem. Mas o medo, ao contrário do que muitos pensam, não é um sentimento. É um espírito do mal que aprisiona e paralisa as pessoas. Quem estava passando por isso era Jéssica. Após conhecer tantas coisas que o mundo proporciona, entre boas e ruins, o medo e a dúvida se instalaram na vida dela. E aí,
muita coisa começou a dar errado. Seu primeiro período na igreja foi quanto tempo? Eu fiquei dos 6 até os 19. Aí quando deu 19, o que aconteceu? Aí eu comecei a trabalhar e comecei a ter propostas lá fora, né? Aí foi conhecer o mundo. Aí fui conhecer o mundo. Ficou quanto tempo fora? Eu fiquei 1 ano e meio fora. Esse tempo que você ficou fora, como é que ficou sua vida? Então, como eu cresci na igreja, aí eu fiz tudo que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Eu ia para festas, ficava com meninos. Aprontou? Aprontei bastante. Ficava com meninas, cheguei a fazer tatuagem, escondida da minha mãe. Era bem rebelde, assim. E o resultado disso? Eu sentia aquele vazio, né, bispo? Tudo que eu fazia era para tentar preencher aquele vazio que eu tinha. Aquele vazio, aquela dor na alma que eu tinha. Eu tentava na festa, ficar com meninos... tudo... Me diz uma coisa, qual foi o teu fundo de poço? Então, bispo, teve um dia que eu não aguentava mais. Eu sentia uma dor muito grande na minha alma, mas eu queria voltar. Só que os pensamentos vinham que eu não tinha mais jeito. Que eu já tinha feito muita besteira, que eu estava suja, que eu não tinha mais jeito. Como é que você conseguiu voltar? Então, a minha mãe sempre veio na igreja e daí ela me convidou para um resgate. Aí eu vim, né? Só que ainda foi um processo, ainda vim, ainda queria ficar no mundo. Vim. Quando foi que você decidiu entregar a vida para Jesus? Numa reunião do Força Jovem, que eu estava aqui e eu disse, não quero mais essa vida. Acabou. Chegou. Se batizou nas águas? Me batizei nas águas. O que você foi entregando para Jesus após o seu batismo nas águas, que culminou no batismo com o Espírito Santo? Então, foi a minha vida toda. As vontades que eu tinha. As amizades, lugares que você ia, frequentava. Tudo que eu fazia de errado, eu deixei de fazer. Deixou tudo? Sim, senhor. Recebeu o batismo com o Espírito Santo. E hoje? E hoje eu sou feliz, né? Não preciso de nada disso para ter paz, a alegria que eu tinha antes. Aquilo que você foi buscar lá fora, você encontrou com Jesus? Encontrei, com certeza. Eu não largo por nada, né? Casada, solteira? Casada, senhor. Se casou, Jesus lhe deu um marido. Tem um filho. Tem um filho, tem uma família. Comparando vida lá fora e vida com Deus. Não tem nem comparação. É outra vida. Valeu a pena, né? Com certeza. O mais incrível foi que a Jéssica percebeu que não é preciso viver escrava do medo, pois Deus cuida de nós. Temos um Pai que nos garante proteção. Ela recebeu o Espírito Santo, se livrou do medo de não agradar a Deus e hoje é uma mulher forte e vitoriosa. Você não está sozinho. Está acompanhado da melhor companhia que existe, o seu Pai Celestial. Convidamos você e toda a sua família. Domingo, na concentração de fé e milagres, às 9h30 da manhã na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Você pode ter essa experiência com Deus. A Jéssica voltou à casa do Pai. E Deus está assim, de mãos e braços abertos esperando por você. Faça como a Jéssica fez. Ela que saiu na adolescência, errou muito, mas quando decidiu voltar, não recebeu um não de Deus. Não foi uma porta na sua cara, muito pelo contrário, ela encontrou as portas abertas. Você que está aí neste momento dizendo assim, puxa, eu quero voltar, mas eu não tenho força. Eu vou orar por você agora. Para Deus te dar essa força, Deus te dá essa disposição, essa coragem para você sair daí onde você está e chegar na casa do Pai. Faça como fez o filho pródigo. Voltarei para a casa de meu pai. E quando voltou, encontrou o Pai de braços abertos. Neste domingo, em todas as igrejas Universal e aqui na Catedral, nós estaremos especialmente às 9h30 da manhã com você. Também às 7h e 18h. Mas eu quero orar por você e sua família. Quero orar pelos pais e filhos, orar por todos os casais, pedir a Deus que faça na sua vida uma transformação tal que as pessoas que te conhecem vão olhar e vão dizer, meu Deus,
que aconteceu com você? E você vai poder dizer, eu voltei à casa do Pai. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade e entregamos em tuas mãos a vida de todos os telespectadores. Essa pessoa, meu Deus, que está enferma, sofrendo, desempregada, desiludida da vida, sem força, sem fé, sem ânimo, sem coragem, venha, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, se manifestar nessa vida, trazer à existência aquilo que não existe, curar, libertar, salvar, dar forças para essa pessoa te buscar. Que ainda hoje, nesta sexta-feira, ela venha participar, meu Deus, desta corrente forte de libertação. E domingo, no domingo da volta à casa do Pai, todos que se encontram afastados, frios, desanimados, venham ter forças para voltar. Encontrem ânimo para voltar. E chegando aqui, meu Deus, recebam vida, a vida que o Senhor tem prometido. É o que nós determinamos pela fé, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus, mas não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, neste domingo às 7 da manhã, 18 horas, e especialmente às 9h30 da manhã, nesta grande concentração de fé e milagres. Traga a sua garrafa com água, porque você vai receber 7 orações. Cada uma dessas orações por uma área da sua vida, pela saúde, família, vida econômica, a bênção de pais e filhos, a bênção dos casais e o principal momento, o derramamento do Espírito Santo, o fortalecimento espiritual para você. Agora o novo aplicativo Portal Universal também tem a funcionalidade de doação via Pix. De forma muito segura e fácil, você poderá fazer suas doações e votos, devolver o seu dízimo e ofertar. Veja como é prático. Se você ainda não tem o novo aplicativo Portal Universal, basta entrar na sua loja de aplicativos e baixá-lo. Logo depois, faça um breve cadastro. É bem simples. Ali no item Doação, escolha Pix. Depois é só selecionar a igreja, o propósito e o valor. Pronto, um código de Pix foi gerado. Agora é só abrir o aplicativo do seu banco e colar o seu código do Pix. Confira o valor e o nome do destinatário, que deve ser Igreja Universal, e finalize a operação. Lembre-se, independentemente do formato, a oferta continua sendo santa. Por isso, quando for à igreja, coloque suas mãos no altar em sinal de honra e consideração a Deus. Desfrute das bênçãos que a tecnologia proporciona para te deixar mais próximo de Deus. Uma injustiça. Uma ferida profunda. Será que a vingança pode aplacar essa dor? Descubra como recuperar a paz e voltar a viver. No mais novo livro do Bispo Edir Macedo, O Prazer da Vingança. Já disponível nas melhores livrarias ou pelo arcacenter.com.